convido a Igreja de Cristo a abrir as suas Bíblias no livro de Salmo, no capítulo 3, que diz assim a palavra de Deus: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Aleluia. Aleluia. E nesta noite, o tema da mensagem: confiando em Deus na adversidade. Aleluia. Aqui, a Bíblia nos mostra o salmo do rei Davi, quando ele fugia de Abisalão, seu filho. Abisalão, terceiro filho do rei Davi, tinha uma irmã chamada Tamar, que ocorreu um estupro de Aminon, o primogênito de Davi, que estuprou a sua meia-irmã Tamar. Diz a Bíblia Sagrada que quando chegou o conhecimento de Davi tal incesto, tal ato pecaminoso, Davi ficou irado. Pela lei de Moisés, dada pelo Senhor, quando acontecesse um estupro, cuja moça fosse virgem, teria que pagar o dote da moça e casar-se com ela. Porém, Davi ficou com as mãos atadas, porque Abisalão tomou a sua irmã Tamar para morar com ele por cerca de 2 anos. A indignação de Abisalão pelo pai não ter feito nada gerou uma grande revolta, e durante 2 anos ele aguardou para tomar uma atitude. Volto a dizer, a Bíblia é clara que Davi ficou extremamente irado, porém não pôde fazer nada, porque Abisalão reteve a sua irmã na sua própria casa. Porque o plano de Abisalão não era que Davi forçasse Aminon casar com a sua filha e a sua meia-irmã Tamar. O plano de Abisalão era que Davi aniquilasse Aminon, porque Aminon, ele era o primogênito de Davi. Logo, ele estava apto para assumir o legado de Davi, o trono de Davi, em meio aos filhos de Davi. Havia uma disputa para quem assumir o trono. E para Abisalão eliminar Aminon traria a possibilidade de ele assumir o trono. A Bíblia então nos mostra que Aminon esperou por 2 anos. E a Bíblia diz que
e diz: Pai, eu desejo fazer uma festa na minha casa. E eu quero a presença de todos os meus irmãos. A Bíblia diz que Davi olhou aquilo meio receoso, porque ele fez questão que Aminon estivesse na festa. E por insistência de Absalão, para que todos fossem, e para que Aminon também estivesse presente, como forma de dizer que havia nenhum ressentimento para com Aminon, Davi permitiu. E a Bíblia então nos fala que Absalão, no meio da festa, embriaga Aminon e dá ordem aos seus servos para golpeá-lo quando ele estivesse extremamente embriagado. Diz a Bíblia Sagrada que então ele colocou em prática o seu plano, assassinando o seu irmão Aminon. E a Bíblia nos revela dizendo que ele foge então para Jesus, cidade ou país a qual o seu avô era rei naquele lugar. Então ele pede asilo político. E a Bíblia diz que o avô dele concede este ao asilo político a Absalão. E a Bíblia então nos revela que por 3 anos Absalão permanece em Jesus. E Davi já havia se curado da morte de Aminon, o seu filho. Diz a Bíblia Sagrada que Absalão foge para lá porque não quer ser condenado pela pena capital, a qual, na lei de Davi, na lei de Moisés, deveria a vida ser paga pela outra vida. E como ele havia assassinado seu irmão, ele também deveria ser morto. Ele, com receio de Davi aplicar a pena capital, é por isso que ele foge. E a Bíblia então nos revela que nesse período de 3 anos, Davi já está conformado com a morte de Aminon, o primogênito. Sente saudade de Absalão, mas não quer dar o braço a você. Ele não vai visitar o filho em Jesus. Ele não manda o filho regressar. E Joabe, sobrinho de Davi, capitão do exército, íntimo de Davi, entende que Davi deseja ver o filho, mas está relutante. Então ele propõe um plano para poder trazer o filho de volta, filho de Davi de volta. Joabe então traça um plano, e a Bíblia nos revela dizendo que ele usa então uma mulher que chega até Davi para dizer que julgue a causa. E Davi, ao recebê-la, ela conta a história que tinha 2 filhos e que um dos filhos matou o outro no campo. E que agora os parentes dela pedem para que ela também entregue o filho para ser morto. E ela diz: porém, se eu fizer isso, eu acabo com o nome do meu esposo. Não dará continuidade à genealogia. E Davi, ao ouvir aquilo, se compadece e diz para ela: não temas, mulher, nenhum mal será feito ao teu filho que vive. Eu lhe asseguro isso. Então ela diz: meu senhor, então por que você não deixa voltar o seu filho? Então Davi percebe que Joabe estava por trás daquilo.
Ele permite então que Joabe traga Abisalão com uma condição: de que ele não se aproxime do reino, que ele fique isolado na sua própria casa, a 2 quilômetros de Jerusalém, que ele fique em prisão domiciliar. E a Bíblia diz então que ele regressa depois de 3 anos. E ao regressar, ele não está contente com a situação, porque ele não acha justo o pai ter tolerado o pecado de Aminon e punindo ele com uma pena severa, de não poder sair de casa, de não poder se relacionar com as pessoas, de não poder rever o pai, de não poder se aproximar de Jerusalém. A Bíblia então nos revela dizendo que ele começa a insistir a Joabe que quer ver o pai. Joabe, aleluia, Jesus, conhecendo o temperamento de Davi, começa a dizer a ele: olha, rapaz, eu trouxe você para cá, só que seu pai não quer lhe ver nem pintado de ouro. Se contente de ele não mandar lhe matar. Seu pai é um homem misericordioso. E a Bíblia diz que tanto ele insistia a Joabe, e Joabe, não dando crédito, ele mandou colocar fogo no campo de Joabe. Não era para trazer a Joabe a destruição, prejuízo, mas para chamar a atenção de Joabe. A Bíblia então nos diz que Joabe então, ele leva Abisalão até a presença de Davi. E diz a história que Davi então, ele cumprimenta o filho com um beijo e nada mais. Por causa disso, Abisalão, ele não se contenta, porque ele queria a atenção do pai. Porém, Davi não podia suportar o mal, embora sendo filho. Ele queria dar um castigo verdadeiro a Abisalão, para ele entender, para compreender o mal que ele havia feito, não somente a Aminon, seu irmão, mas a casa de Davi. Davi queria que Abisalão se arrependesse do ato que cometeu, que se humilhasse diante de Deus, que se humilhasse diante do Pai, que se humilhasse diante da casa de Davi, que se humilhasse diante de todo Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Amados, quando eu olho para isso, eu vejo desenrolar na vida de Davi aquilo que Deus havia prometido. Ele haveria de pagar 4 vezes mais, e a espada do Senhor não ia sair da sua casa. Davi estava compreendendo que Deus estava tratando com ele por causa de um ato que ele havia cometido no passado. Davi aceitou, aleluia, aquilo, porque sabia que o Senhor repreende e castiga o quanto ama. Analisando isso, eu percebo também que em nossas vidas não é diferente. Talvez nós cometemos delícias que, ao nosso ver, como Davi, não parece mal aos nossos olhos. Mas nós somos seres humanos.
talvez nós estamos sofrendo por algo que cometemos, e o Senhor está permitindo isso em minha vida e na tua vida. Não é para nos destruir, não é porque Ele é um Deus tirano, não é porque Ele é um Deus sarcástico, que quer ver você sofrer, que quer ver a sua dor. Não, Deus está tratando com você para te aproximar cada vez mais, aleluia, você do Senhor, de Deus em você, para que você venha criar uma intimidade peculiar, aleluia, que não pode ser quebrada devido ao tempo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Enquanto o Senhor estava tratando com Davi, o seu filho continuava a colocar em prática o seu plano e missão. Aitofel, avô de Batseba, diz a Bíblia Sagrada que este homem foi o pivô do rompimento de Absalão por vez com o pai e destruir o seu reino. Aitofel era um dos conselheiros principais leais a Davi. Diz a Bíblia Sagrada que o filho dele, por nome Eliam, era um dos poderosos de Davi, conhecido como um dos valentes de Davi, pai de Batseba. E por causa da queda de Davi com a neta de Aitofel, gerando a morte de Urias, ele se revolta contra Davi, porque ele não queria, escute bem, ele não se revolta por causa do delito. Aitofel se revolta porque Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele conclama a toda nação a sua queda. Aitofel não queria isso. Aitofel queria que seguisse em sigilo, em silêncio, calado. Porém, Davi conhecia o Deus que servia. Nagafou, decai, que anda, gai. E a Bíblia diz que aquele que deixa o pecado e confessa, alcança misericórdia. Foi por isso que Deus perdoou a Davi, porque no Salmo 51, Davi orava ao Senhor e jejuava por 7 dias, com boca no pó, dizendo: Deus, livra-me dos crimes de sangue, livra como risopo é uma bucha, na gassúpia. Ele continua a dizer: eu não ofereceria sacrifício a Deus, porque ele não receberia, porque o sacrifício a Deus é um coração aquebrantado e contrito, e não desprezará a Deus. Torna-me, Senhor, a trazer a alegria da salvação, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Com esta oração de humilhação e de um coração aquebrantado que Davi estava, movendo o coração de Deus, e Deus lhe deu perdão. Aleluia, Jesus. Mas é necessário confessar a culpa e deixar. Nagasu decou menei que anda. Mas confessando a pouco e recebendo o perdão de Deus, as consequências vêm. A Bíblia então nos diz, aleluia, Jesus, que Absalão aconselhava o pai do ferro. Ele começa a colocar o plano em prática. Uma vez agora que ele tem uma liberdade, não está mais em prisão domiciliar. Ele começa agora a ir à porta da cidade e julgar as causas dos transgressores no lugar de Davi, seu pai. E diz a história então que as pessoas queixosas,
queixosas, vinham até ele. E ele falava assim: qual é o seu problema? E a pessoa queixosa contava, ele falava: que me dera ser rei de Israel para julgar a tua causa. Porque o rei desta cidade, meu pai, tem sido negligente. E julgava as causas no lugar do pai, dando favor aos queixosos, abraçando e os beijando, conquistando o seu coração. Olha como o diabo trabalha. Escute, muitos estão perdidos, trilhando o caminho achando que é verdadeiro, porque tem ido em lugares onde a palavra de Deus não é observada, onde não há um compromisso sério, um comprometimento com Deus dos céus, e as pessoas ouvem o que são agradável aos seus ouvidos, ouve palavras que massageiam o seu ego e o seu coração. É assim que o diabo trabalha. E por isso, aleluia, sábio Salomão falou em Provérbios 14:12 que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de morte. Muitas pessoas estão trilhando por este caminho porque está dando ouvido ao espírito que usava Absalão. Mas nessa noite eu venho te dizer que a correção do Senhor, ela traz refrigério. A correção do Senhor traz proteção. A correção do Senhor traz paz na sua alma e corrige o teu caminho para andar em novidade de vida. E a Bíblia nos revela dizendo então que fazendo isso todos os dias, ele havia conquistado o coração do povo. É assim que o diabo faz. Ele usa os seus adeptos dizendo que são ministros, porque Paulo é bem claro dizer que Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar também os seus ministros. Os ministros de Satanás se transfigura, aleluia, em também ministros da luz para poder enganar o povo. É por isso que tem muita gente enganada, lubrificada, com o evangelho enfraquecido. É por isso que nós temos visto hoje, aleluia, pastores, sim, de renomadas igrejas, tirando a sua própria vida, suicidando. Temos visto, aleluia, missionárias pulando em cima da ponte, se suicidando. Sabe por quê? Porque são ministros do engano que têm ministrado sobre estas vidas, trazendo um evangelho frágil, porque o verdadeiro evangelho, ele não traz esta causa, não traz esse tipo de situação, porque quando o crente está em aflição, está em sofrimento, quando ele não vê nenhuma porta de escape, ele cai com o joelho no pó, em oração a Deus, e a Bíblia diz que o céu se move, Deus se levanta do trono e age em favor do servo e a serva de Deus. Aleluia. Não há depressão. O que é isso que estão dizendo que é a doença do século? Nunca se ouve no Antigo Testamento homens de Deus tirando a sua própria vida. E alguns pegam os textos isolados e trazem para dizer que Elias estava em uma profunda depressão quando estava na caverna. Mentira. A Bíblia é bem clara a dizer que ele estava indignado. Ele estava triste, porque ele havia feito algo por intermédio do Deus Criador, que era para abalar Israel, e mesmo assim encontrava pessoas em cima do muro.
Ele não tentou com a sua vida, pelo contrário, ele pediu que Deus o matasse. Uma coisa é você pedir para que Deus mate, outra coisa é você intentar contra a sua própria vida. E a pessoa se chama Anagassúbia, tirando a sua própria vida. Aleluia, onde um pastor, aleluia, Jesus da igreja primitiva, um presbítero da igreja primitiva, e tentar contra a sua vida. Aleluia, estão tentando contra a própria vida. Aleluia, porque não tem estrutura para suportar isso. Porque a base que é Cristo não está, aleluia, na coluna dele. Alamanda, gai, que andou, decomanai. Por isso não tem estrutura, porque enquanto a base é Cristo, pode vir, aleluia, assolação, pode vir a multidão, aleluia, de demônios contra a sua vida. O vento pode soprar como um furacão, você não é abalado, porque a base que é Cristo te sustenta. Glória a Deus. Glória a Deus. Encontramos então ele chegando até o pai e falou: pai, permita ir a Hebrom, cidade natal de Davi. Foi lá onde Davi foi coroado rei. Permita eu fazer um sacrifício para Deus. Olha, ele toca na parte mais frágil de Davi. Era o que Davi queria, almejava, que seu filho relacionasse com Deus. Ele diz assim: pai, quando eu estava em Jesus, eu fiz um voto a Deus, que se ele me trouxesse de volta para cá, eu oferecia sacrifício para ele. Davi achou bom aos seus olhos isso. Não imaginava Davi que havia uma trama diabólica que estava manejando Absalão. E ao ir lá, diz a história que ele leva 200 pessoas inocentes, sem saber do que estava acontecendo. Aitofel vai com ele. E uma grande multidão segue, porque ele já tinha conquistado o coração das pessoas. E ele manda então mensageiros em todas as tribos para dizer que enquanto tocar a buzina, que grite que Absalão é feito rei. E quando isso acontece, chega no palácio real a Davi de que Absalão havia feito isso. As seguintes palavras são usadas: meu rei. Coração de cada homem em Israel está com Absalão. Naquele momento, Davi, ele entra em desespero. Ele sabia que o mal jazia no coração de Absalão e que ele iria marchar para Jerusalém para matar a ele e toda a sua descendência. Então Davi convoca os seus ministros, convoca os seus exércitos e vê quem é leal a ele. A Bíblia nos revela dizendo que esta trama, Absalão pega um dos sobrinhos vulneráveis de Davi, conhecido como Amasa, um homem que almejava se tornar capitão do exército de Davi. E ele se une a Absalão. Enquanto Joabe, o sobrinho também de Davi, junta todos os valentes de Davi e vê no exército qual são os fiéis a Davi. Aleluia, Jesus diz a Bíblia Sagrada que Davi convoca com muita pressa para sair daquela cidade, para que não aconteça uma carnificina. Davi não estava preocupado, aleluia, Jesus com o confronto, Davi estava preocupado em acontecer uma carnificina na cidade de Davi, porque embora ele havia conquistado, aleluia, Absalão havia
Davi fala para eles: vai em paz. Essa guerra não é de vocês. Vocês são um povo livre. E olha que extraordinário, quando o homem, ele está segundo a vontade de Deus. Eles dizem a Davi: nós iremos com você para onde você for, nem que seja para a morte. A Síria, o que Deus está tentando dizer para mim e para você, igreja, é que o diabo pode se levantar contra ti de várias formas. Pode criar um conluio, uma aliança com outras pessoas para poder te derrubar, te prejudicar e tentar te destruir. Mas Deus sempre terá alguém para poder levantar e te auxiliar nesta peleja e nesta guerra. E não se esqueça que quando Deus levantar esta pessoa, quando Deus levantar esse alguém, não é apenas esse alguém que está com você, o Deus de toda a terra também estará contigo. Glória a Deus. Ali, a arca da aliança junto com os sacerdotes é trazida. E Davi então pede, ordena que a arca do Senhor fique. Ele diz: se for a vontade do Senhor que eu volte, eu adorarei o Senhor neste lugar. Ele parte dali, irmãos. E diz que uma multidão acompanhava Davi. Extraordinário é que Davi, diferente de fugir de Saul, Davi fugia de Saul para não ter um confronto direto. Ele não queria matar Saul, porque ele não queria tocar no ungido de Deus. Neste momento, ele não quer um embate com o filho, porque ele não quer ver o filho morto. Ele já tinha tido 2 percas. A criança com Betseba havia morrido, Aminon havia assassinado. E agora, o herdeiro do trono, Abisalão, ele não queria a morte dele. Então ele foge. Quem teme a Deus, ele foge de confusão. Ele não procura confusão. Ele não procura confronto. Porque o tolo fala e age sem pensar. Mas os sábios permanecem calados e contemplam a vitória. A Bíblia nos revela dizendo que Davi sai a pé. Ele é monarca. Ele é rei. Ele tinha um cavalo real. Mas a Bíblia diz por 3 vezes que ele sai a pé. 2 Samuel no capítulo 15, versículo 16. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei mulheres com comida para guardar a casa. No versículo 17, de novo repete: tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé. No versículo 18: e todos os seus servos iam ao seu lado, como todos os queteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé. Sabe o que é isso? Davi estava despojando de toda a sua glória. Davi estava despojando de todos os seus bens. Davi estava se despojando
de todos os seus benefícios. Davi estava despojando de todos os seus feitos. Davi estava despojando todo o prestígio. Deus havia levado Davi aonde ele queria. Deus estava amassando Davi. Amassando Davi. Amassando Davi. Amassando Davi. Amassando Davi. E Davi estava se submetendo à vontade divina. Tem gente que está sendo amassado por Deus e diz: Deus, eu não aguento. Senhor, eu não aceito isso. Porque glorificar a Deus, irmãos, na bênção é muito bom. Aleluia, Jesus. Glorificar a Deus quando tudo vai bem é bom demais. Aleluia, quando a porta do emprego se abre, é muito bom glorificar a Deus. Quando acontece uma cura de uma doença incurável, aleluia, é muito bom soltar e dizer que só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus, quando consegue, aleluia, Jesus, o sonho tão desejado da casa própria, aí fica fácil glorificar a Deus. Quando consegue, aleluia, ir numa concessionária e tirar, aleluia, o primeiro veículo, aleluia, é muito fácil glorificar a Deus e falar: foi Deus que me deu. Mas quando você perde o emprego, quando você perde a saúde, quando você perde o carro, quando você não tem o que comer dentro de casa, quando muitas das vezes você é humilhado, aleluia, Jesus, por onde você passa, aí eu quero ver glorificar a Deus. A Bíblia diz que 70% dos salmos foi composto pelo rei Davi, e a palavra salmos é oração em forma de cântico. Davi está neste momento orando e cantando a Deus. A Bíblia diz que no versículo 3 ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele está contando a história agora da peregrinação, que ele está fugindo agora da fúria do seu próprio filho. Adamanda gai de Ambagacé. Eu vejo, aleluia, Jesus, e contemplo pelos olhos da fé Davi pegando a harpa. Agora ele não está no palácio, aleluia, Jesus não está deitado, aleluia, Jesus na sua cama, no seu leito, no conforto, aleluia, do seu quarto. Não, ele está agora, aleluia, peregrinando a Bagaçúpia, aleluia, ele vai cantando e dizendo: Senhor, como se lhe têm levantados os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem: da minha alma não há salvação. Para ele, em Deus. E aí a Bíblia fala: Selá. A palavra Selá, entre parênteses aqui, é uma pausa. Eu acredito que esta pausa é a voz embargada do salmista. E as lágrimas rolando em seu rosto. Agaçou, Megai, que andagai. E ele continua: mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, e a glória que exalta minha cabeça. E as lágrimas, mais uma vez, como uma fonte, jorra no seu rosto. Aleluia. Mas ele está em forma de cântico, orando, exaltando aquele que teve o poder de tirar lá do pastoreiro, que era o último da fila, que Deus o enxergou, porque o mundo diz que quem não é visto não é lembrado. Abinadab era do exército do rei Saul, homem forte, belo, bonito, alto, aleluia, vistoso, todo mundo olhava e contemplava, era um valente, mas Deus, aleluia, não vê como o homem vê. Deus estava contemplando, aleluia, o menor da fila, o último na fila, que estava pastoreando no pasto, e que cantava e dizia: o Senhor é o meu pastor,
E a Bíblia diz mais uma vez. 2 Samuel 15:30. E subiu Davi pela subida das oliveiras. Diga, oliveiras. Oliveiras. Você sabe o que é oliveiras? É tremendo esse negócio. Jesus, ele foi para o monte das oliveiras. No monte das oliveiras, onde Davi está passando, era o lugar de prensa. Onde pegava azeitonas e prensava para sair aquele óleo. O Senhor estava tratando com Davi ali. Davi estava sendo prensado por Deus. Porque quando você prensa a azeitona, você tira o melhor dela. É o que Deus está fazendo com muitas pessoas aqui. O Senhor está prensando você para tirar o melhor de você. E não é para a sua glória, é para a glória dele. É para enaltecer o nome dele. É para glorificar o nome dele. É para honrar o nome. É assim que Deus faz. Aleluia, ele espreme, espreme. E aí você vai dizendo, a prova está doendo, Jesus. Ela me foi chorar, Senhor. E o Senhor está te espremendo cada vez mais e mais. E você está dizendo, eu não aguento, Jesus. E ele vai te espremendo, para tirar o melhor de você. Para te levantar e colocar na posição que ele quer te colocar. Para que através de você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Como Davi. E aí continua. E com cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços. Ele estava a pé, ele estava descalço. E a trajetória tem pedras, tem espinhos. E ele está desta forma. Sabe o que ele está fazendo? Isso é um sinal de humilhação. Para mostrar que ele não é nada. Embora Deus havia ungido ele como rei de Israel, aqui estava a prova viva que Deus estava quebrando Davi. Davi estava entendendo e reconhecendo que ele não era nada. Que tudo que ele tinha, que tudo que ele possuía, Deus havia dado a ele. Tem muita gente que se gloria por aquilo que tem. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho isso. Você não tem nada. Eu tenho só, não tem nada. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim: e caminhava com os pés descalços.
subindo e chorando com a cabeça coberta. E a Bíblia diz que todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Aquele que ama de verdade, irmãos, ele não aplaude quando vê alguém na pior. Eu vi muito isso acontecer na minha jornada. Quando o pastor caía, as pessoas aplaudiam. Bem feito, bem feito. Eu acho é pouco. Quando uma dirigente de círculo de oração era tirada, era trocada, as pessoas zombavam e davam risada. Está vendo? Foi Deus que tratou. Escute. Quem anda segundo a vontade de Deus, quando vê alguém caindo, ele chora. Ele sente pesar. Ela sente tristeza. Anai, que assovia, oferece o ombro, aleluia, para a pessoa chorar e ouvir. Anai, assovia, era isso que os valentes de Davi, os ministros leais a Davi e o povo que acompanhava Davi estava se condoendo pela dor que Davi estava sentindo. Davi chorava, eles choravam também. Que tipo de evangelho que estão vivendo este tipo de crente? Que se alegra, que aplaude mediante a queda, a destruição, a alegria da vida do outro. De pessoas que querem ver mal no seu próximo. Que tocam os joelhos e falam assim: vou resolver no joelho, mata ela, Jesus, quebra ele, Jesus, faça sofrer um acidente, quebrar o pescoço. É pior do que o macumbeiro. Porque o macumbeiro tem um coração enrijecido, endurecido e trabalha Satanás. Esses tais dizem, além que trabalha em prol do reino, mas quer o mal para o seu próximo, a destruição do seu próximo. Eu quero te dizer uma coisa: pode orar, pode esfolar o joelho, pode esfolar o rosto na terra, Deus não vai ouvir este tipo de oração. Não, porque Deus é Deus e Ele julga com justiça. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia continua dizendo: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Eita confiança. Está chorando, cabeça encoberta, descalço, pranteando e falando com o Senhor: tu és um escudo para mim. Primeira vez que nós vemos isso acontecer, irmãos, é lá em livro de Gênesis. O Senhor disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo. A Bíblia novamente revela lá em Deuteronômio 33, 29, Deus falando ao seu povo Israel: eu sou o teu escudo. É por isso que Davi, ele invoca as bênçãos de Deus. Diga: invoca as bênçãos de Deus. Eu não ouvi invoca as bênçãos de Deus. Isso se chama oração usando a palavra que foi nos ortogada. Davi está reivindicando uma promessa a Deus, dizendo: tu és o meu escudo porque tu prometeu a Abraão, tu és o meu escudo porque tu prometeu ao povo escolhido Israel, tu és o meu escudo. Usa a palavra. Quando você orar, aleluia, use a palavra. Diga: Deus, tu és o meu pastor e nada tenho falta. Clame a Deus e diga: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Quando você invoca a palavra, Deus se agrada e age a teu favor.
invocar todos os bruxos da África, porque lá é onde está o poder de Satanás. É lá. É lá que acontece o concurso dos bruxos. Vai saber que um dos testemunhos, o terceiro bruxo do mundo, num dos concursos lá, ele fez aparecer a imagem dele em todas as televisões. Todas, em todos os canais. Nas casas das pessoas, nas lojas, e as pessoas mudavam de canal, estava ele, falando coisas diabólicas. Mudava para outro canal, a mesma coisa. Desligava a TV, a imagem continuava. Quebrava a TV e os estilhaços do vidro continuavam a sua imagem. Ele foi o terceiro que fez isso acontecer. O primeiro fez a galinha falar. Escute, Satanás não se brinca. Um certo irmão foi enviado para a África. Quando ele chegou lá, entrou na casa, o irmão que tinha sido enviado anteriormente tinha morrido de uma morte súbita. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele foi, entrou dentro da casa, fez uma oração a Deus, e de repente, ele foi até a porta, abriu a porta. Era um bruxo. Falou assim, ó, eu te dou até a noite para você ir embora deste lugar. E se eu não for, disse ele, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o teu antecessor. Saiu daqui no caixão. Ele falou, eu não vou sair. Eu vim aqui por causa de uma obra. O bruxo disse para ele, não diga que eu não avisei. Foi embora. E quando o bruxo saiu de lá, ele foi orar. Falar com Deus. Oração é falar com Deus. E aí ele falou, Deus, eu vim aqui no antro de Satanás. E fui ameaçado neste lugar que diz que um antecessor saiu aqui no caixão. Deus, eu sou teu servo e não estou aqui para brincar. Eu quero que o Senhor faça a obra neste lugar. No outro dia, bem cedo, de novo ele ouviu bater na porta, foi lá, era o bruxo. E o bruxo estava arrastando a perna, quebrada. Ele falou, você não foi embora? Eu nem vou. Eu te desafio lá na praça. E lá na praça, irmãos, diz a história lá que o negócio é feio. A pessoa se flutua de um lado para o outro. Voa de um lado para o outro. Há órgãos de crianças são vendidas naquele lugar para fazer rituais. E ele chega na praça. Está uma multidão lá. E ele manda o crente pegar na mão dele, o bruxo. Pega na minha mão aqui. Aí ele pegou. Quando ele pegou, o bruxo levantou ele 3 metros de altura. Encontrei estes resultados. E desceu. Quando desceu com ele, a multidão aplaudiu. E ele, todo cheio, bruxo. Eu te dou um sinal, crente, para tu ir embora daqui. Antes que eu te mate. Aí ele saiu, irmãos. Meio cabisbaixo, envergonhado. Falou, Jesus, eu fui envergonhado neste lugar. Aí o Espírito Santo falou com ele. Levante a cabeça. Volte lá agora e pega na mão dele. Da gaçúvia. Ele voltou, o bruxo não entendeu. Está fazendo aqui agora, você vai pegar na minha mão. Aí o bruxo começou a dar risada.
Não vai sair do lugar. Você querendo fazer igual a mim, não vai sair do lugar. Pegue na minha mão. Pegou na mão dele. Ele levou ele a 6 metros de altura. E quando desceu, disse para ele: o teu Deus me levou a 3 metros de altura. E nada pode fazer com você. Porque nesta noite, quando você fazer o teu trabalho para matar a minha vida, você quebrou a tua perna de uma maneira inexplicável. Foi Deus que te viu. Agora pode andar e correr, porque o meu Deus te levou a 6 metros de altura e curou, juntou a tua perna agora. E o bruxo começou a andar, tirou a tela, começou a correr e começou a glorificar ao Deus dos céus. Só Ele tem poder, só Deus tem poder. O nosso Deus é maior. E a Bíblia nos revela dizendo que Davi chega a dizer: a minha glória e o que exalta a minha cabeça és tu, ó Senhor. Ele estava reconhecendo que a glória, a honra, a fama, a riqueza que Davi tinha é porque Deus era na vida dele. Não era mérito de Davi. Quanta gente se exaltando porque Deus usa através da palavra, porque Deus usa através da profecia. Quantas pessoas se exaltando a isso, pedindo grande quantia para poder pregar. Para pregar é tanto, agora para pregar e profetizar é outro valor. Escute, aleluia, dom não salva ninguém, aleluia, que aquilo que Deus dá, aleluia, não é nosso, é dele. Ele usa quem quer, a hora que ele quiser e quem ele quiser. Nagasu de Komanai, nós não somos nada, absolutamente nada. Se ele tirar o Espírito Santo da minha vida e da tua vida, nós não fazemos nada, só fazemos alguma coisa pela misericórdia de Deus e o Espírito de Deus que habita em nós. Glória a Deus. É só por isso. Como diz o hino aí, se desligar não faz nada. Não canta, não prega, não faz nada. Se desligar. Se desligar o quê? É perder o contato com Deus, perder a intimidade com Deus. Aleluia. Não faz nada. E Davi estava reconhecendo isso. E ele vai dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu do seu santo monte. Ele está falando do átrio de Deus, está falando do trono de Deus. E a Bíblia diz novamente, entre parênteses, Selá. Ele para de tocar a harpa, para de cantar, e as lágrimas rolam. Ele vai dizer: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Eu me deitei. Escuta, quem está fugindo, ele não deita. Ele fica atento, vigilante. E ele diz assim, ó, no versículo 5: eu me deitei e dormi. Quem está iminente diante do perigo vai dormir. Quem dorme quando sabe que o seu adversário está sem calço. Quem fica tranquilo quando sabe que está correndo risco de vida. Eu me recordo de um tio que teve uma discussão e a pessoa só não matou ele porque o meu sobrinho estava no colo dele. Puxou a arma para ele, só não falou: não vou matar você porque o teu filho está no teu braço, para eu respingar nele. Meu tio comprou uma arma, colocava debaixo do travesseiro, ele não dormia. Ele não dormia.
A casa estava fechada, a janela estava fechada, mas ele não dormia. Tinha cão de guarda, mas não dormia. A arma estava debaixo da sua cabeça, mas ele não dormia. Qualquer barulho, ele ficava assustado em desespero, porque não tinha Cristo. Mas aquele que tem Cristo, ele deita e dorme tranquilo. Porque ele confia que ele clamou ao Senhor. E ele confia que Deus ouviu. Dorme tranquilo. Durma tranquilo. Eu sei que nós somos vários seres humanos e que a nossa carne é tão frágil e sentimos tão impotente que muitas das vezes perdemos sono, mas a palavra de Deus nos diz aqui que quem anda segundo a vontade de Deus só é apenas confiar. O que Deus pede é confiar, apenas confie. Davi estava dizendo que naquele momento ele deitou e dormiu. No outro dia ele diz: acordei porque o Senhor me sustentou. Tem gente que está fracassando porque coloca a sua confiança na sua própria força. Eu aguento. Não, pode, deixa comigo, eu aguento. Mas ninguém é tão forte que não possa cair. Ninguém é tão valente que não pode se acovardar. Porque isso acontece porque confia na sua própria força, no seu intelecto, nas suas estratégias, nas suas experiências. Davi confiava plenamente em Deus, irmãos. Escute isso. Ele colocava a sua confiança apenas no Senhor. Ele mostrava totalmente a sua dependência em Deus. É por isso que ele estava descalço. É por isso que ele não estava montado no cavalo real. Ele estava mostrando as suas misérias. Ele estava mostrando ao Senhor que ele dependia de Deus para andar. Ele dependia de Deus para poder dormir. Ele dependia de Deus para poder guerrear por ele. Ele dependia de Deus, aleluia, Jesus, para poder acordar. Ele dependia de Deus, aleluia, a proteção. Ele sabia disso. Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem que não ia para a batalha sem antes consultar ao Senhor. É por isso que muitos têm falhado hoje, porque não consulta primeiro a Deus. Aleluia. É o maior erro. Consulte a Deus. E se necessário for, consulte de novo. E se ainda não é o bastante, consulte. Deus não vai se irar com você. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que não, ele fez prova de Deus 3 vezes. Consulte. Senhor, é da tua vontade? Senhor, eu posso correr esse risco? Senhor, eu posso fechar o negócio? Senhor, eu posso ir até ali? Consulte ao Senhor. Versículo 8 diz: a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo seja a tua bênção. O que acontece é que Absalão sai em busca de Davi aquela noite, com o plano de acabar literalmente com o seu pai. E Davi é desejoso para ir para a batalha, porque quer poupar o filho. Mas os valentes de Davi não deixam ele. Davi, fica aqui. Porque o exército de Davi era inferior à de Absalão. Eles falaram: melhor você ficar aqui, porque nós vamos suportando um pouco mais na batalha. Porque ele quer você. Todos irão atrás de você para acabar com a tua vida. E se isso acontecer, está tudo acabado. E a Bíblia diz então que Joabe, um terço das tropas, Davi divide as tropas. Aleluia, Jesus, os plebeus, e Davi a Joabe. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que o confronto é intenso. E quando Deus está no negócio, não importa se tem a minoria.
Quando Deus está no negócio, não importa que é pouca gente. 32 corajosos, não era 300 corajosos. 33 mil foi que se levantou e disse que ia para a guerra. Só 300 foram a minoria. Deus nunca trabalha com muita gente. Deus trabalha apenas com a minoria. Aleluia, glória a Deus. Se não tem ninguém, aleluia, para te auxiliar nessa trajetória com você, se você olha pelo meio do caminho e não há ninguém que estenda a mão, não se preocupe. Basta apenas que o Senhor dos Exércitos esteja com você, que a vitória é certa. A Bíblia diz que o exército de Davi prevalece contra os exércitos de Absalão, trazendo a vitória a Davi. E o inimigo é morto. Embora Davi não seja, é filho, é do próprio sangue, não queria ver uma perca, mas o mal tem que ser arrancado pela raiz. Deus sabia que se ele, aleluia, houvesse vivido, ele ia tramar novamente para matar Davi, pegar Davi na traição. E Deus, você não conhece o caminho que você vai, você enxerga até onde a sua visão consegue enxergar, mas Deus, ele vê as curvas pelo caminho. Deus vai ver, muitas das vezes, abismo. E nós temos que passar porque somos peregrinos. Ele vê. É quando alguma coisa sai daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós queremos. É Deus agindo, nos protegendo. É Deus agindo, nos guardando. É Deus agindo e cuidando de nós. Davi regressa para Jerusalém, honrado por Deus. Não foi pelo exército. Deus está no controle de todas as coisas. Guarde isso. Se há obediência, se há temor a Deus, se você, a partir desta noite, dizer: Deus, eu não tenho nada, eu sou teu. Eu sou teu. Eu não tenho nada. Eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Ele vai tomar o controle da sua vida. E você vai ver que pode até haver perseguição, sofrimento, levante, mas tudo vai combinar para o teu bem e nunca para o teu mal. Porque quando Deus está no negócio, eu costumo dizer, por isso que nós temos que pedir a direção de Deus. Posso, devo, vou, recuo, avanço, faço, bato. É na porta, tá? Não é bater ninguém, não. Bato. Porque se ele confirmar, e eu costumo dizer, quando Deus está no negócio, não há riscos. Ele conduz você à vitória. Guarde isso no seu coração.